as funções de cada parte do cérebro. Isso. Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos, graças a Deus. E esse estudo tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, que fica no Jardim Monte Líbano, Rua Iviema, 5.565. Ilon, volta aí para mim falar. Você mudou aí. Nós estamos na Lei da Liberdade, 825 a 872, capítulo 10, versículo 8, né? Liberdade e consciência. É isso? É. Pergunta 846, a live é 158. Pergunta é 847. Nosso estudo é todas as quinta-feiras, 19 horas. Todos são muito bem-vindos mesmo. Como é de praxe, nem poderia ser diferente, né? Nós iniciamos com uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, que nos envolva neste momento especial pela qual nós estamos reunidos, para aprendermos um pouco mais de teus ensinamentos, Jesus, e dos bons espíritos que passaram para nós. Que a nossa mente se abra, nosso coração, a vontade de aprender, e que todos nós estejamos nesta tarde, noite, né? Que já são, aqui em Dourado, já são 19 horas e 1 minuto. Que Deus e Jesus nos abençoe. Tenhamos aí um excelente estudo, uma excelente live. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Imediatamente nós passamos o comando para o Odilon. Muito bem. Boa noite. Então, estamos no Livro dos Espíritos, live 158, pergunta 847. Só que, na semana passada, nós ficamos na 846, nós só começamos ela, que é na Lei da Liberdade, né? A liberdade de consciência. E no finalzinho da pergunta 846, tem esse vídeo 367 seguintes, que fala sobre essa questão da influência, né, do organismo, do corpo físico nos atos. E aí até o Orlando falou bem assim, a gente poderia ver essas questões, né, que está lembrando aqui, na próxima reunião. Se vocês acharem que deve, a gente pode fazer a 367 em diante, ó, que tem várias questões, ó. Até eu coloquei aqui, ó. Na verdade, não são muitos, né? Mas elas são 367, 368, 369, 70, 70A e o comentário de Kardec. Nós já fizemos ela no passado, né? Então seria agora ela um complemento a esse assunto que nós estamos vendo aqui sobre a influência do organismo na questão mental, né? Na questão dos nossos atos. E aí, o João que sabe, você acha que é bom, João? Eu acho que seria interessante a gente ver no final desse bloco de questões que o Dilon está falando aí, o comentário de Kardec, porque geralmente ele faz um resumo. De tudo, né? E daí não precisaria ler as perguntas, pegaria de forma mais abrangente, porque ele resume e coloca ali todos os pontos importantes. Certo. Também entendo que é por aí mesmo. Ele é o resumo. E a questão 846? Então, a 846, nós já lemos ela, né? Nós lemos ela na semana passada,
foi começado o comentário dela, né? É isso, ficou da gente comentar mais, né? É Quem um pouco sabe mais. reler. Acho que é bom a gente reler ela, né? É, né? Então tá. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem um instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto. E quem lhe o dá não são os seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao atributo, semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede, por sua vontade. Então, influências do organismo na 367 seguintes. Isso. Bom, essa questão aí está dizendo que, conforme a evolução, conforme as características do nosso ser físico, o espírito vai ter algumas limitações para se manifestar. Mas as características morais já são do espírito, e elas não são, elas não acontecem, não são postas em prática em razão do corpo, né? Como acho que está lá nessas questões que a gente está falando. Eu lembro que falava assim, um corpo bilioso, naquele tempo entendiam que tinha alguns humores, alguns líquidos do corpo que poderiam transformar a pessoa numa pessoa muito irritadiça, muito zangada, muito brava, né? E aí, então isso não é do organismo que vem. Essas características são características do espírito. Se a pessoa é colérica, se a pessoa é agressiva, se a pessoa tem instintos, e aí está dizendo, se alguém resolve assassinar alguém, não é porque tem um organismo, um corpo assassino, é porque o espírito ainda traz essa característica, né? De resolver as coisas desencarnando o seu semelhante. Então, acho que em resumo aí, o que quer dizer é que pode sim o espírito ter limitações, ou expressar de forma imperfeita algumas coisas, mas ele não vai ter características morais ruins em razão do corpo que tem, ou em razão daquilo que comeu, né? Porque aí também tem isso, né? Ah, comeu tal coisa. É lógico que, e aí nós temos uma questão bem impactante, que é a questão do uso de substâncias que alteram o estado de consciência. E aí vai facilitar com que o espírito se exponha mais, né? O espírito se torne menos controlador de si mesmo, como acontece quando bebe álcool, né? Quando a gente bebe álcool, fica mais solto, se expressa com mais autenticidade sobre aquilo sobre o seu caráter moral, eu entendo assim. E quando usa drogas, então, fica muito mais fácil, eu acho que até de potencializar uma tendência ruim, né? Um mal pendor que a gente tenha,
Acho que pode ser até potencializado pelo uso de uma substância. Mas não é o caso aí. Aí está falando de uma característica natural do organismo. Se o organismo pode exercer influência e se essa influência prejudica o livre-arbítrio. Conclusão. Não é o organismo que vai determinar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é determinado pelo espírito. É isso. Que às vezes é muito comum a gente ouvir, né? As pessoas inverter as coisas, nós mesmos em alguns momentos, né? Falar, não, a gente não quer querer assumir determinadas ações e botar a culpa no corpo. Não, mas eu sou isso por causa que eu tenho essa limitação física, eu tenho esse problema, né? Por conta disso. Uma pessoa que às vezes tem alguns comportamentos indesejáveis, né? Ah, não, vocês têm que ter paciência comigo, é que eu tenho essa limitação, por isso que eu sou assim, às vezes eu sou grosseiro, né? Eu sou mal educado, porque eu tenho um probleminha aqui, então isso me deixa nervoso, né? Então ele está explicando aí que é justamente o inverso, né? Eu, eu tenho que trabalhar cada vez mais para que eu controle e eu comande o meu corpo físico. É o meu corpo físico, não é ele que manda em mim. Tem até aquela frase da carne é fraca, né? Carne não é fraca coisa nenhuma. É o espírito que usa desse recurso muitas vezes para poder se esquivar de assumir responsabilidades. Isso é comum, às vezes, a pessoa fazer. Ocorre até de a gente atribuir as nossas reações, né, o tipo de uso do livre-arbítrio que nós fazemos, atribuir ao que a outra pessoa nos fez. Se a outra pessoa nos atingiu com uma fala agressiva, humilhante, desrespeitosa, né, de uma característica assim, a gente atribui uma certa reação corporal, que é aquilo que ocorre com a resposta que a gente tem, que o nosso organismo tem quando a gente recebe uma agressão, por exemplo, né? E aí é muito claro que isso é associado ao corpo indevidamente, porque a gente costuma dizer assim: mas eu não sou de ferro. Eu não sou de ferro para aguentar isso quieto. E é como se o espírito, né, se ele fosse, como se o corpo se fosse de ferro, ele ia aguentar bem. E não é uma questão do corpo, né, é uma questão do espírito. Então, se a gente fosse de ferro, seria muito pior, porque daí a reação seria muito mais forte, muito mais violenta. É. Mais comentário, Orlando? Então, eu acho que é isso aí mesmo que o João falou, né? Mesmo porque muitas vezes você pega um corpo todo deformado, porque é a prova que você tem que passar, né? É aquela. E aí, que culpa que tem o corpo? O corpo é uma matéria, né? É. Essa pergunta é interessante, essa pergunta do Orlando, né? O que é o corpo? No Espiritismo, isso é muito claro e muito distinto das outras filosofias religiosas. Porque o corpo é um instrumento de experimentação da vida na matéria densa. O corpo é esse instrumento. O corpo é o recurso que o espírito tem para, nessa experiência, ele passar por situações onde ele tem a oportunidade de se aprimorar, de se elevar, né, de crescer, de superar sentimentos ruins ou de adquirir sentimentos bons. Então, o corpo é o instrumento, aqui para nós, o corpo é um instrumento de manifestação do espírito. Assim como é, para nós, no nosso estágio evolutivo, o nosso perispírito no mundo espiritual. Também é o nosso instrumento de manifestação, de ação
sobre o mundo do espírito. Nós ainda não sabemos agir no nosso grau de evolução. Claro que isso é muito mais complexo, né? E não está nessa questão aí. Espiritualmente, não sabemos agir ainda sem o nosso perispírito. O nosso perispírito precisa. Nós ainda usamos muito o perispírito. Por isso que temos esse perispírito ainda tão denso, né? Que são os nossos instrumentos de expressão e de manifestação da nossa vontade, do nosso querer e daquilo que nós precisamos fazer. É isso. Vamos para frente, vamos lá no resumo do Kardec. Vamos lá. Em diante. Seguintes. Aqui. Aí está. Tá aí ele, né? Quer que eu Vamos entrar leia? na letrinha aqui. Eu posso ler, né? Estou lendo essa questão já. Até eu Ao acho. encarnar, o espírito traz certas predisposições. E ao admitirmos para cada uma um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o indivíduo seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos. Seríamos obrigados a admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas e os artistas, não são gênios, já que o acaso lhes deu corpos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, eles não teriam sido talentosos e que o último dos imbecis poderia ter sido um Isaac Newton, um Virgílio ou um Rafael, se ele fosse provido de certos órgãos. Suposição ainda mais absurda quando a aplicarmos às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza desse ou daquele órgão, poderia ser um celerado, e não faltaria ao maior dos celerados mais do que um determinado órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitam, ao contrário, que os órgãos especiais, tanto quanto eles existam, são consequentes que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos se desenvolvem pelo movimento, e nada terão de irracional. Passamos uma comparação trivial à força de vontade. Por alguns sinais fisionômicos, vocês reconhecem o homem viciado na bebida. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que faz nascer nele tais sinais? Podemos dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Qual conclusão aí chegou para nós aí, mano, Orlando, sobre essas ponderações, Kardec? Orlando está com o microfone fechado. Eu vou passar por de longe, João, que eu estou meio. Aí, chegou. Eu estava preocupado com a pessoa que tinha saído. Ela chegou, tá bem, graças a Deus. Benção. Quer fechar aí, Odilon, essa reflexão? Então, ele vê essas questões, ela complementa, coloca aqui nós estudamos, né, no capítulo, né? Foi falado lá atrás. A gente traz predisposições por conta dos nossos atos, né, do passado. A gente acaba, por exemplo, tendo predisposições para uma enfermidade, para alguns desajustes até no campo mesmo
mental, né? Que são resultado que nós já passamos, já fomos. Então, a reencarnação, ela não muda aquilo que nós somos, as experiências que nós adquirimos. Daí, então, às vezes, o equívoco de jogar tudo por conta da matéria. A matéria que é responsável pelo que eu faço, que eu sou, né? Mas, na verdade, o que eu faço, que eu sou, é resultado de uma construção minha, das minhas experiências que eu passei em outras vidas. E, o livre-arbítrio está presente. E ele é limitado, às vezes, por mim mesmo, né? Pelas minhas atitudes, pelo que eu me tornei, pelo que eu construí. Ah, não, mas o meu corpo físico, as minhas predisposições, elas limitam, né? Então, não, na verdade, não acontece o livre-arbítrio, mas fui eu que fiz isso, né? Fui eu que construí essa questão, né? Exerci mal a minha liberdade em determinadas situações ou épocas, e hoje eu tenho essa limitação de não poder fazer tudo o que eu gostaria de fazer, né? Que eu queria fazer. Às vezes, eu, por exemplo, eu não posso me alimentar, né, de forma diferente, né? É uma limitação. Mas daí, quem que é responsável por isso? Se eu fui por exemplo, um alcoólatra, né, e trago a parte digestiva lesionada, né, e hoje eu não posso me alimentar de forma plena, né, igual a outras pessoas. Então, sempre quem está no comando sou eu, né? Deus me deu essa liberdade de me construir, de me fazer. Acho que é isso. Então Mas é mais aí pena entra que algumas questões, né, que ajudam a gente a entender um pouquinho melhor o que está sendo dito. Quando a gente fala, tem uma palavra na medicina, as malformações do feto, que é a teratologia. E quando acontecem essas malformações do feto, a medicina vai tentar explicar, né, pela, pelas características genéticas, ascendência genética, por várias coisas, né? Pela falta de nutrientes da mãe, por isso, por aquilo. Mas aí a medicina, simplesmente como ciência, sem levar em conta a nossa natureza espiritual, ela não vai ter o recurso que nós temos de saber que o corpo é formado por um molde já pré-existente, antes da concepção. Esse molde que é o próprio perispírito nosso, né? E que nós chamamos de modelo organizador biológico. E vai organizar, então, o corpo que ele precisa para a experiência necessária e adequada para a sua evolução. E aí vem o corpo com seus órgãos, e os órgãos talvez com suas imperfeições. O que está comparado aí no final do texto com um ébrio. O corpo de um ébrio tem sinais, mas os sinais não é que tornam a pessoa ébria. O que torna a pessoa ébria o corpo não é o que torna a pessoa ébria. O que torna a pessoa que faz o corpo daquela forma é a pessoa que está ébria, porque ela utilizou de substância, de álcool. Então, ali tem a consequência, como o nosso corpo, como o Dilon bem disse aí, tem suas características, né? Tem suas limitações, tem suas possibilidades maiores ou menores, e sendo na área da força física, da disposição física, inclusive hoje principalmente, a gente conhece, e desde os gregos, né? Muito bem, sabiam como desenvolver esse corpo, como fortalecer esse corpo, como fazer que esse corpo se torne forte e hábil para muitas coisas. Então a gente vê pessoas fazendo tantas coisas com falta dos membros ou com membros que eram membros tão
tão ruins, tão fracos, tão deficientes. Enfim, eu acho que eu estou me alargando demais nessa conversa. Tá ótimo. Você está certo, eu também estou pensando aqui outra coisa, que existe o livre-arbítrio, né? Mas ele vai até um determinado ponto. Você pega um corpo paralítico, você tem que andar de cadeira a existência inteira, cadeira de roda. Você quer ser um corredor, você não pode ser um corredor, porque você está limitado, né? É. Limitado àquele corpo. Muito bem. O corpo não tem culpa. É o que a resposta deu aí, né? Que o corpo não tem culpa, claro. Quem tem culpa é o espírito, é eu, né? Pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, pelo mal que eu causei. Aí eu vou pegar um corpo tudo deficitário. Importante a utilidade que tem esse corpo com essas características para a evolução do espírito, né? Sim, isso aí é importante. Porque, porque nós vemos casos, né? Nós vemos casos em que as pessoas adquiriram uma, uma deficiência na vida, né? Como tem aquele apresentador de televisão que ficou paraplégico, né? Que apresenta programas e que pratica muita coisa, onde ele está se desenvolvendo muito. O seu espírito está tendo a possibilidade de se desenvolver muito a partir da limitação que ele teve. Nós sabemos do Grael, aquele, né, que teve um acidente, acho que era não sei se era uma pessoa que nadava, não lembro o que era, um atleta, teve um acidente também, né, um barco que bateu nele, e então aí sendo exemplos de como é possível levantar a cabeça, usar esse instrumento do jeito que ele está para um grande desenvolvimento do espírito. É. Superação. Muito bem. Exatamente. Compensação, muitas vezes, né? Compensa com outras coisas, né? Outras Ah, não coisas. pode correr mais, mas agora ele usa uma bicicleta apropriada, um triciclo, para participar e ele é um competidor de nível mundial que compete a nível de Olimpíadas. Isso mesmo. Para frente. À Quer frente. trazer gente? Então, vamos à pergunta do dia, a 847. 847. A aberração das faculdades tira o homem o livre-arbítrio, já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade, e essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil, orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota. É o que eu acabei de falar aí, né? Como o déspota, no de um escravo, e o mal rico, ou de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. 371 e seguintes. Pois é o que eu acabei de falar, né? Você aprontou, fez, né?
E agora você vai nascer privado e fazer alguma coisa, vai ficar limitado. O cara, às vezes, É é um um, gênio, mas só trabalhava para o mal, fazia só o mal, fazia bomba atômica para destruir os outros. Aí nasce no corpo de um idiota, né, que não tem noção de nada, a cabeça, o cérebro não funciona, tudo para poder ele espiar, né, passar pela aprovação que ele tem para passar. É o que eu entendi. Esse termo aberração, ele está em desuso, né, João? Acho que não se usa. Ele é meio estranho, né? Dos nossos tempos. é, é Parece uma, elegante. é uma alteração muito grande, né? Uma alteração praticamente extrema, onde a pessoa, por exemplo, ela nasce na palavra que se dizia imbecil, né, com toda a limitação do uso do raciocínio, do uso da expressão, ou seja, ali talvez com uma grande, como é que fala, deficiência cerebral, tem uma palavra que me fugiu agora, né? Uma paralisia cerebral muito grande, e não, aí o cérebro não consegue expressar nada, e a pessoa está lá compreendendo tudo, mas não consegue fazer, não consegue expressar. Então é uma aberração, né, da capacidade, da faculdade cerebral nesse caso. Ali na outra tradução, você olhou lá, Dilon? Não. Fala a deformação da faculdade. Ah, acho que fica mais leve. Uhum. Fica mais leve. Tá certo. Eu estou olhando aqui numa outra tradução que foi o mano velho Orlando que me deu esse livro aqui, É, essa, essa edição. Vai ficar aproveitando ele, que é bom para a gente comparar alguns pontos. sim. Sim, que a tradução Mas é meio complicado mesmo, né? A aí tradução. falou que o espírito vai sofrer, né? O espírito vai sofrer essa limitação, essa incapacidade, essa impossibilidade que ele tem. Por exemplo, o mendigo, que nasce numa condição que como é que pode, né? Se ele antes era rico, como é que pode ele conseguir cair numa situação onde ele fica mendigando, onde ele não consegue trabalhar, onde ele não tem energia, não tem vontade, não tem nada que o leve a buscar a vida de maneira mais digna, a fazer trabalhos humildes, né? E ele muito possivelmente não está entendendo nada, por que está acontecendo isso. Ele não está lembrando. E ele está na bênção dessa condição, que é uma bênção divina, ele poder ter essa condição, mas ele pode estar revoltado, ou ele pode estar ali mais conformado com isso, né? Mais resignado a essa situação, mas ele nem consegue entender o que acontece. Aí, possivelmente, ele vai conseguir tirar o grande ganho disso, vai conseguir só depois de desencarnado, só quando ele puder, de um ponto de vista mais elevado, poder comparar as suas existências e ver que ali houve ganhos, que ali houve uma possibilidade de um aprendizado muito grande. Então é como, vamos dizer assim, uma pessoa que nasceu numa vida muito boa, muito tranquila, muito segura, muito confortável, não faltando nada, com sobra de tudo. E aí, numa altura da vida, acontece um revés muito grande e essa pessoa perde tudo, 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 a ponto de ter que ir procurar um emprego muito humilde. E aí, se essa pessoa encontrar esse emprego muito humilde, sobreviver dele e encontrar ajuda das pessoas,
e se erguer com isso, essa pessoa vai tirar lições tão grandes na vida que antes ela não tinha conseguido tirar na experiência de rico que estava tendo. E aí é até muito fácil, né? Já tirar consequências e dizer assim, puxa, consegui ver como que eu sou forte, como que eu tenho força, como que Deus, olhando por outro ponto de vista, como que Deus dá tudo que a gente precisa e tão pouco já me era o suficiente para sobreviver e para crescer. Enquanto antes gastava tanto e talvez não dava sentido à vida. É, verdade. Aí que vem os atenuantes e agravantes, né, de atos, de atitudes. Aquele que tem todas as condições comete o mesmo ato com aquele que tem as condições extremamente limitadas. Tem atenuantes e agravantes aí naquela ação, né? Não pode ser tido no mesmo peso e medida, né? Até na questão até, né, a questão do crime mesmo, né? Que comete crime, né? Um que comete crime no, tem uma condição social e até mesmo familiar, né? E o outro que comete uma totalmente diferente, né? São situações que influenciam, né? Aquela atitude, aquele comportamento bastante. Não é determinante, é claro, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas que influencia, influencia, né? Muito bem. A próxima, Vamos em frente. 848, essa curtinha. Opa! Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida aos atos reprováveis, o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Vamos ver se tem como é que está aqui. 848. A deformação das faculdades intelectuais pela embriaguez permite desculpar os atos repreensíveis? Está colocado bem de outra forma a pergunta, né? Então, é uma desculpa para os atos reprováveis, que vem da embriaguez, e aí falou de aberração, né? Ou deformação das faculdades intelectuais, que também é uma consequência da embriaguez. Isso serve de desculpa? Bom, para nós hoje está muito claro, né? Nós temos o Código de Trânsito dizendo que o sujeito adquiriu a responsabilidade, assumiu a responsabilidade de eventualmente cometer a morte de outra pessoa, né? O homicídio de outra pessoa. Então, é desculpa? Não. Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Quer dizer, a falta mais grave, com certeza, foi a que ele tomou quando estava de sã consciência, né? De se embriagar e aí saber que pode cometer vários atos pela falta de, pela impossibilidade do bom uso das faculdades mentais, né? Ou até por dar vazão aos seus instintos, aos seus maus pendores com muito mais facilidade. E aí ele vai agredir alguém, vai matar alguém, vai se vingar de alguém, vai expressar o seu ciúme, coisas assim. Não tem justificativa nenhuma. Aí também cabe a questão dos agravantes, né, e atenuantes, não? Não cabe, não? Com certeza. Aí é muito, muito Que, claro, né, que vai entrar. que uma pessoa que comete atos, né, envolvido pelo alcoolismo, né? Tem casos e tem casos, né? Alcoolismo.
Então, e também a duração daquela. Eu não gosto da palavra penalidade, né? Mas daquele sofrimento, daquela culpa, daquela dor que a pessoa passa, vai depender muito também dela, né? Quando ela desperta para um novo caminhar, aquilo ali é atenuado, né? Ela não precisa passar pelo sofrimento por tanto tempo, dependendo da forma como ela encara aquilo ali, né? As compensações, né? Os arrependimentos, né? Arrependimento é muito importante. É bem complexa essa parte, né, que você está falando, porque vamos imaginar uma pessoa que comete um crime passional. O que é a paixão? Impulso. A paixão já é um desequilíbrio, já é uma doença, né? Já é vista pela ciência, pela compreensão espiritual, como uma doença. A pessoa está doente, está desequilibrada, ela se fixou tanto, ela agiu de forma que ela chegou a esse ponto. E aí, digamos que, como é muito comum a gente ouvir nas músicas, essa pessoa começou, se entregou à bebida, passou a se entregar à bebida alcoólica em razão dessa paixão. E aí junta a paixão, bebida e homicídio. É difícil, dificílimo da gente analisar aí tudo, até onde vai a responsabilidade e até onde vão os atenuantes e os agravantes. Mas é como você disse, eles estão presentes, muito presentes. A paixão, a, aquela questão aquela questão da fé cega, da hipnose individual, coletiva, as questões que a pessoa é levada por uma questão, às vezes, até cultural, né? Tudo isso tem peso, né? Por isso que tem uma pergunta, por duas vezes, né? O espírito aí responde quando faz umas questões nessa linha assim, fala: Deus é justo. Simples assim, né? Bem curtinho. Deus é justo. Uhum, A exato. justiça de Deus, a gente está longe da gente saber direitinho como é que funciona, porque nós não sabemos bem o que é justiça, né? A gente julga pelas emoções pelas nossas experiências, pelos nossos gatilhos, né? Se aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho uma visão, né, daquela fato. Se não aconteceu nada, eu tenho outra, né? É muito difícil a gente entender. É muito interessante isso aí que você está dizendo, porque nós espíritas temos uma visão da justiça de Deus diferenciada. Nós vemos a justiça perfeita de Deus por meio da injustiça humana. A justiça humana acontece. Então, ontem estava passando uma reportagem dos motoboys que estão sendo assassinados, não lembro se é em São Paulo ou Rio de Janeiro, para entregarem as motos, né? Para roubar, os assassinos roubarem as motos. E aí um desses que tinha sido assassinado, um familiar, estava dizendo, né, da pessoa que ele era, da sede de justiça, que eles queriam justiça. Quando essa pessoa falou que queria justiça, nós espíritas temos uma visão muito diferente de justiça das outras religiões, porque nós já lembramos quando Jesus, no Sermão do Monte, disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a justiça de Deus ali, ela está perfeita, através da injustiça humana. Ela está ocorrendo, a justiça de Deus. As pessoas, todas as pessoas, segundo a doutrina espírita, né, que estão passando por aquelas aflições,
elas também estão sendo bem-aventuradas porque estão aflitas agora, né? Porque agora estão chorando e tal. Tudo isso que está dizendo, ali está acontecendo possibilidades, está tendo oportunidades das pessoas crescerem, das pessoas repararem, das pessoas se redimirem de erros do passado e das pessoas aprenderem a se conformar com a justiça de Deus e simplesmente entregar para a justiça humana os responsáveis, os algozes né, dessa jornada agora, para que a justiça humana faça a eles que for feito, havendo a colaboração necessária, claro, mas se aparentemente não houver justiça, o espírita ele não tem muito com o que se afligir, porque a justiça é verdadeira, ele sabe que está sendo feita e será feita integralmente. É, para o espírita, em especial no espírita que aceita essas questões, né? Porque tem um espírito que é meio relutante, né? É até mais fácil você conversar. Porque você chegar para uma pessoa e falar que está passando por uma crise dessa, né? E falar, não, isso aí é justiça, a pessoa fica até bravo, né? Fala, mas como? Não pode, isso aí não tem, né? É revoltado até contra Deus, né? Naquela situação. Tem que convidar para um curso para a pessoa entender, né? Ter muita cautela, né? Porque realmente a pessoa às vezes até fica contra, né? É verdade. Até meio cruel a gente expressar a nossa compreensão assim rapidamente, né? Porque sem poder falar, explicar bem, falar fundamentos e mostrar a bondade, a perfeição, a misericórdia divina em tudo isso, É. É como aqueles complicado. recortes fora do contexto, né? Lembra os recortes Exatamente. de vídeo que o pessoal cria aí para fake news e tudo mais? Aham. É como esses recortes. Você não tem essa conceituação mais ampla. Então, bem, vamos para frente. Orlando, você que tem algum comentário? Não, estou ouvindo aí vocês, estou aprendendo bastante. Vamos para a próxima, então. Boa demais a colocação. 849. Qual a faculdade Predominante. predominante no homem, o estado de selvageria e instinto ou o livre-arbítrio? Veja bem, qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade. No tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu que és mais esclarecido do que um selvagem, também é mais responsável pelo que fazes do que um selvagem ou pelos seus atos. Então, aqui quer dizer o seguinte, que a pessoa que está em estado de selvageria, ele age mais pelo instinto, né? Do que outra coisa. Agora, ele tem liberdade também de agir, de fazer o que quer. Já, lógico que a culpa dele existe, não tenha dúvida, mas é como uma criança, né? A criança pode fazer o que fazer, mas é naquela simplicidade de criança, aquela inocência. Eles agem assim quase como inocente, né? Não tem noção não tem noção do perigo, né? Seria mais ou menos isso aí. Então, eu não
tenho mais nada para colocar. Eu acho que seria isso aí. É pelo instinto mesmo. E aí já a culpabilidade vai ser bem menor também, né? Vai ter culpa também, não tenha dúvida. Ele tem que aprender, né? Então vai ter algumas consequências que é para poder aprender. Digamos que você não conhece nada, 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 nada. Você é um selvagem. Você vê lá uma bandeja de óleo fervendo ali. A primeira vez você coloca a mão, porque você acha que aquilo ali não vai fazer nada. Depois dói, né? Você aprendeu que não deve colocar mais. Então, aos poucos, vai aprendendo, vai desenvolvendo a inteligência, vai aparecendo. Mas até lá faz mais pelo instinto do que. E vai aprender realmente com o instinto também. Ele faz a comparação aqui com a criança, né? Eu poderia fazer uma comparação, por exemplo, com os animais, né? Os animais agem por instinto. Às vezes eu vou levar comida, sobra de comida ali para os cachorrinhos que estão de rua, aí eu assovio, né? Vem 4 cachorros. O que pode mais é ele come sozinho. Ele só deixa os outros comer quando, quando ele está saciado. É egoísmo isso? Não, é instinto. Ele faz isso. A criança também, ela muitas vezes ela age assim, né? Quando tem vários que aqueles É instinto animal. é o instinto. Eu tenho que sobreviver. Você nem existe para mim, né? Para mim existe eu, né? Eu sou o centro de tudo. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que existir. Então, agora, à medida que nós vamos adquirindo mais conhecimento, quando a gente mantém esse comportamento, daí já passa a ser egoísmo, né? Aí já não é mais um instinto, né? É egoísmo mesmo. Eu que sou ganancioso, eu quero tudo para mim, não me importo com o que o outro que está lá passando por necessidades, eu quero o meu e pronto. Então, aí a questão, né, de liberdade, ela vai no instinto, vai pela necessidade de sobrevivência, né? Agora no homem racional vai pela ganância, né? Às vezes a atitude, não é? Pois é, o que ficou para mim assim um pouco mais complicado para entender é a segunda afirmação da resposta, né? Diz que esse homem ele age predominantemente pelo instinto, mas essa predominância do instinto não o impede de agir com inteira liberdade. Eu tenho a impressão que agir pelo instinto é não conseguir agir com inteira liberdade, porque o instinto é uma reação muito automática, impensada. O instinto não é raciocinado. Então você vai pelo grande impulso, né, de defesa, pelo grande impulso de sobrevivência, pelo grande impulso de sentir um prazer, né? E aí, como esse impulso, essa força instintiva, ela é irracional, eu tenho a sensação de que perde uma parte da liberdade, né? Ela é uma inteligência certeira, um instinto, né? Ele ajuda a pessoa a se defender, ajuda a pessoa a subsistir e se reproduzir, mas ela não é a coisa pensada. Por isso que é instinto, a diferença é isso, né? É. É instintivo. E aí, para mim, ela cerceia, ela tolhe, diminui, né, a liberdade. Aí ficou complicado, aí eu não Eu posso entendo, discordar do espírito, mas tô meio que querendo discordar. eu Ó, também, tá também faltando entendo alguma assim. coisa para mim entender melhor isso. Também entendo assim, o instinto é uma reação automática, né? Ah, Uhum. não tem, você não tem a capacidade de decidir ali, você age e pronto, né?
Eu também acho que é. Olha só. Olha só a tradução, a outra tradução. É. A faculdade predominante é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade para certas coisas. No tocante a certas coisas, não é no tocante a tudo. Para certas coisas, né? Então, é como está dizendo aí, tem a liberdade, sim, tem a liberdade, mas não é para tudo. Naquilo que é instinto, é instinto. No restante, para as outras coisas, tem inteira liberdade. E aí vai aprendendo a agir com ponderação, né, raciocinando, entendendo, e isso vai sobrepondo as reações instintivas. À medida que vai diminuindo o instinto, vai aumentando a liberdade de ação, né? A razão. Não é isso? Isso, como a criança, ela utiliza para as suas necessidades, mas a liberdade se amplia com o desenvolvimento da inteligência. A inteligência. Então, bem, nosso horário, 3 minutos. 3 minutos. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Podemos. Você quer fazer a prece, Dilon? Faz a prece para nós. Tá bom. Gratidão, Senhor. Gratidão aos mentores espirituais, emissários de Deus. Gratidão pela noite, pelo estudo dessa noite, pelas reflexões, pelas intuições que sabemos que recebemos, que esses ensinamentos, essas reflexões possam nos tornar melhores, que cada dia mais nós possamos entender o exercício do livre-arbítrio com mais responsabilidade, com mais amor ao próximo, enfim, mais de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Tudo bem. Muito bom o estudo hoje. Muito bom.